Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. E o ministro da Educação tem colecionado uma série de frases polêmicas, frases que interferem diretamente na educação do seu filho, da sua filha. E esse é o assunto que nós vamos conversar hoje com o coordenador-geral do SINT-RN, o professor Bruno Vital. Bom dia, Bruno. Bom dia, Aleilton. Bom dia a todos e todas que estão acompanhando o nosso programa Extra Classe TV. Então, toda família que está nos assistindo agora sonha que os seus alunos, né, os filhos, né, os parentes, saiam da escola, né, do ensino fundamental e cheguem à universidade. O ministro da Educação do governo Bolsonaro diz que a universidade pública, o ensino superior, não é para todos, né? Deve ser realmente para um grupo pequeno. O SINT sempre, né, defendeu a educação pública como um todo. Como é que o SINT vê isso, Bruno? Então, nós vivemos no Brasil hoje um momento muito trágico para a educação pública, né? Esse momento difícil, ele foi intensificado pela pandemia, em que a gente teve uma grande dificuldade de continuar as atividades escolares. Tivemos primeiro um período de aulas remotas, estamos vivendo agora um período já de algumas cidades, o próprio estado retomando atividades presenciais, mas tudo isso se dá num contexto de muito desmonte, e um desmonte que acontecia antes mesmo de acontecer a pandemia. E a pandemia deveria, inclusive, ter fomentado uma ação por parte do governo federal para que ele agisse e tentasse solucionar os problemas, mas a linha de trabalho seguiu sendo a mesma, mesmo com um cenário mais grave, né? Qual era a linha que vinha sendo desenvolvida e que continua sendo desenvolvida até agora? Para a gente ter uma noção muito concreta disso, nesse ano de 2021, nós temos um corte de 27% no orçamento da educação, dentro de um cenário em que nós temos a necessidade de ter escolas equipadas, porque a biossegurança das escolas não era uma despesa que a escola tinha que estava dentro da sua normalidade, é uma novidade da pandemia. Nós temos a necessidade de que os alunos possam ter máscaras, por exemplo, que os professores possam ter protetor facial, né, que a gente tenha equipamentos, os EPIs, tanto para os funcionários quanto para os estudantes. Além disso, a gente tem a demanda da internet. A internet que não chegou até hoje nos estudantes que mais precisavam, que não conseguiram concretizar as aulas remotas e que não estão também fazendo da forma que deveria uma aula realmente híbrida, porque a ideia da aula híbrida é o professor está dando a aula dentro da sala de aula para o grupo que está presente, mas aquele grupo que está em casa poder acompanhar a mesma aula ao vivo, ao mesmo tempo em que a turma está presencialmente. Então, isso não acontece na rede pública, nem municipal, nem estadual. Então, a fala do ministro da Educação, ela acompanha todas essas ações que eu coloquei até aqui. Quando ele diz que o pobre não pode entrar na universidade, não precisa todo mundo entrar na universidade, ele está dizendo que o direito de estudar na universidade, de cursar o ensino superior, ele não é de todo mundo. E isso acompanha esse pensamento de que não precisa aumentar o investimento na educação. Ele diz, inclusive, que não adianta, né, se preocupar em fazer universidade, porque não tem emprego, né, para todos que forem fazer universidade. É mais uma das frases, né, do ministro. Exato, que é exatamente a responsabilização individual pela irresponsabilidade do governo. Você não vai conseguir um emprego no mercado de trabalho porque não tem uma política do governo federal de geração de emprego e de renda, né? No lugar do governo se colocar no lugar dele e dizer nós não conseguimos promover, gerar empregos para quem está estudando, para quem está se profissionalizando, no lugar de admitir a sua competência, ele coloca essa responsabilidade para aquele cidadão que quer, que deseja cursar a universidade, né? Como se não fosse uma responsabilidade do governo. Então, é uma lógica de que o governo não vai investir, não tem responsabilidade de investir, não tem responsabilidade de cuidar da população, que a população tem que se virar.
que é exatamente uma forma de não admitir, né, que é obrigação do governo de dar os direitos, de garantir os direitos para a população. Se a gente pensar nessa pandemia, o que foi que o MEC fez? Porque o MEC poderia ter sido protagonista também no processo da pandemia. O MEC poderia ter colocado as discussões, trazido, né, a discussão aí da importância das escolas, da reorganização das escolas, ter feito esse diálogo. Mas qual é a ação concreta que o MEC tem durante a pandemia? Nós não conseguimos ver. O MEC não fez nada. Essa é a realidade. O que ele fez foi economizar recursos, porque as escolas estavam fechadas, e cortar recursos do orçamento. Então, a lógica do governo Bolsonaro, que não é só para a educação, foi assim para a saúde também. Qual foi a política de saúde a princípio? Não vamos fazer nada, não vamos desenvolver vacina, não vamos conter o vírus, não vamos garantir que as pessoas possam ficar em casa para não espalhar o vírus, vamos deixar as pessoas se virarem. Foi assim que procedeu. Com muita pressão social, a gente teve um processo de vacinação, né? Qual é a política de geração de emprego? Quem quiser que arrume emprego. Se virem. Essa é a política do governo federal. Então, na educação, não é diferente. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com Extra Classe TV. Não foi apenas a falta de merenda que gerou o adiamento das aulas presenciais na rede municipal de Natal. Faltam professores, carteiras, funcionários e infraestrutura adequada. Grande parte dos educadores não foi imunizada e a prefeitura não cumpriu seu dever na garantia da biossegurança para a prevenção da Covid-19. Ir para a escola nas condições atuais é risco de morte. SINT-RN. Direito à vida e vida com direitos. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o coordenador-geral do SINT-RN, o professor Bruno Vital, que está falando aí sobre a situação da educação pública no Brasil a partir, né, da visão, dos conceitos e preconceitos do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Bruno, outra frase, né, do ministro é sobre os professores. Ele diz assim: hoje ser professor é ter quase uma declaração de que a pessoa não conseguiu fazer outra coisa. E aí, o que é que você diz sobre isso? A frase do ministro, né, trata a educação e o professor do modo como o governo federal vê o professor. Algo que não é útil à sociedade, né? Uma pessoa, um profissional que não é necessário para a sociedade. E o desrespeito ao profissional da educação, ao professor especificamente, é exatamente o reflexo de um governo que não valoriza o professor. Nós estamos no primeiro governo, Leilton, que desde a lei do piso, né? Desde 2008 que a gente tem a lei do piso, esse é o primeiro governo que congela a lei do piso. Então, isso significa exatamente a visão de não valorizar, de não achar importante o professor. E quando ele diz que o professor está trabalhando como professor porque não achou outra coisa para fazer, é exatamente entender que o espaço da escola, o espaço do trabalho docente, do trabalho do professor, ele não tem valor algum. Né? Ele não tem valor algum. Isso está provado quando a gente tem um governo que é anti-educação e anti-ciência. Anti-ciência, quando não respeitou todas as orientações das organizações científicas para tratar da pandemia, né? E anti-educação, quando eles escolheram, inclusive, o professor como o primeiro inimigo na própria campanha eleitoral. Porque quando eles diziam à sociedade que as escolas estavam doutrinando os estudantes, que as escolas estavam, né? A história lá do famigerado kit gay, quem era que estava utilizando, quem era que estava ensinando, conforme a narrativa deles, as crianças? Eram os professores, né? Eles diziam isso, eles nos acusavam disso. Então, isso significa exatamente que o governo ele tem uma postura contrária à educação. Ele escolheu a educação como inimiga e assim eles têm tratado não só os profissionais, mas as escolas, né? Mais uma vez, fica aquela reflexão. Onde esteve o MEC durante toda a pandemia? Ninguém sabe, a sociedade não sabe. Quais foram as ações que foram realizadas, quais foram os investimentos que foram realizados. Não foram, era para a gente voltar para as escolas
Inclusive, a pandemia foi uma oportunidade de nós olharmos para a precariedade das nossas escolas, para ver como os prédios são ruins, né? Como os prédios estão sem condição de receber, inclusive no tempo de normalidade. Então, era o momento de se olhar para a escola, não, nós vamos agora cuidar dessas escolas para quando os alunos voltarem para lá, eles voltarem para um lugar bom, um lugar que receba bem, que eles se sintam felizes de estarem lá dentro. Nada disso aconteceu. O mínimo que aconteceu muito mais pelo esforço de outros entes federativos, dos estados, dos governadores, dos prefeitos, do que do próprio governo federal. A lógica do governo federal sempre foi cortar da educação, diminuir os recursos para a educação e difamar os professores e a escola. Como professor, né, você certamente conhece a política de inclusão das pessoas com deficiência, né? Algo que o ministro também é contrário, né? Outra frase dele diz o seguinte: alunos com deficiência atrapalham os demais. É verdade isso, Bruno? É de total ignorância, né? E também mais uma demonstração de preconceito, que é a cara também desse governo. É um governo que tem preconceito às pessoas com deficiência, que discrimina as pessoas com deficiência, discrimina as pessoas negras, né? É um governo que tem um discurso discriminatório às mulheres, né? Às pessoas, à população LGBT, enfim, a todos aqueles que tiveram, historicamente, menos direitos na sociedade. E, quando faz esse discurso, o ministro tenta agradar, né, aqueles que vêm defendendo a ideia de segregação, uma ideia totalmente ultrapassada na educação, né, porque está provado pelos estudos das pessoas que têm instituído, né, a política de inclusão no Brasil, que a inclusão ela é positiva tanto para o estudante que tem deficiência, como para o estudante que não tem deficiência. Os dois aprendem muito mais quando tem uma criança ou um adolescente que tem deficiência na sala de aula. Por quê? Porque aquela diversidade, aquela forma, né, diferenciada de experimentar a vida, ela ajuda aquelas crianças a perceberem o mundo de uma forma diferente e ampliarem seus horizontes. Então, tanto a criança com deficiência como a criança que não tem deficiência, elas se beneficiam quando elas podem ter espaços de convivência. E nenhum ser humano ele está aqui para viver isolado, para viver enjaulado, né, separado da sociedade. As crianças com deficiência, elas adquiriram o direito, com muita luta, inclusive, de poderem estar nos mesmos espaços que as demais pessoas da sociedade estão. E pensar uma sociedade que guarde essas pessoas, que segreguem essas pessoas, que deixem elas isoladas das outras, é pensar uma sociedade injusta, pensar uma sociedade desigual, pensar uma sociedade que desrespeita os direitos humanos dessas pessoas também, né? Porque direito humano é exatamente poder usufruir da saúde, usufruir da educação, usufruir da assistência, da segurança, do lazer, e essas pessoas, como as demais pessoas, têm direito a tudo isso. Então, é retroceder, é voltar no tempo, né, para um período que a gente já viveu na humanidade, mas para um período que não era um período bom, um período feliz, mas um período triste, onde as pessoas tinham menos direito do que têm hoje. Ok, nós conversamos com o coordenador-geral do SINT-RN, professor Bruno Vital. Bruno, muito obrigado por sua presença e seus esclarecimentos no Chaclasse TV. Obrigado, Leilton. Espero que a gente tenha contribuído aí para trazer um pouco, né, da necessidade de repensar um projeto para o nosso país. É preciso que nossos companheiros e companheiras que estão assistindo, eles pensem sobre isso, para que a gente possa mudar essa lógica que está estabelecida no país. Obrigado e até a próxima. E o programa Chaclasse TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Lembrando sempre que a pandemia não acabou e, se você puder, fique em casa.